Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma declaração. Pegue sua Bíblia, levante ela comigo bem alto e declare assim, ó: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abre ela no Evangelho de João. Enquanto você abre sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 7. Olha para o seu vizinho e fala assim para ele: se comporta, você está dentro de uma igreja evangélica. Crente para ser bagunceiro é crente. Povo para ser bagunceiro é povo crente, né? Fala alto, dá uns gritos, chora e faz tudo ao mesmo tempo. Mas isso é a graça de Jesus, porque onde o Espírito está, ali há liberdade. Nós somos livres, amém, meu povo? Livres para correr, livres para chorar, livres para gritar, dar aleluia, glória a Deus, misturado com isso aí, varão. Todos acharam João 7? Vou ler a partir do versículo 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, verdadeiramente os príncipes que de fato é este o Cristo? Sabem verdadeiramente os príncipes que de fato é esse o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. E eu não o vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Presta bem atenção nesse versículo. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores ou guardas para o prenderem. E disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará aos gregos? Que palavra é essa que diz: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu vou não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo.
Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia da onde Davi era? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os guardas foram ter com os principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas na multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, e disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Pode se sentar. João 7,53, acho que está bem famoso aqui no meio da IPA, né? E todos foram para suas casas. Meu povo, a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, contrata aquela banda para me ajudar aqui em nome de Jesus. A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é uma mensagem que mostra o tamanho da grandeza e do poder que estava concentrado em Jesus Cristo, e que às vezes na nossa correria, na nossa leitura, no nosso dia a dia, na cultura, nós não conseguimos perceber esses detalhes. Jesus, ele era muito maior do que o menino da manjedoura. Aquele menino da manjedoura não podia fazer nada nem por ele, tanto que os pais dele tiveram que fugir com ele, porque ele não dava conta de si. Então quem tem a revelação de Jesus Cristo como menino da manjedoura, talvez não consiga entender o poder que estava sobre a vida daquele menino. Outras pessoas têm a revelação de Jesus Cristo lá da cruz. Jesus lá pendurado, fraco, magro, todo arrebentado, deram uma surra nele, ele estava todo quebrado lá na cruz, lá, pelado. Tem pessoas que acham que Jesus Cristo é só aquela imagem. E para essa pessoa que acredita que Jesus Cristo é só aquela imagem, Jesus também não vai poder fazer muita coisa por ela. Assim como aqueles que acreditam que Jesus era só o nenenzinho lá da manjedoura. Mas hoje eu vim te mostrar um Jesus Cristo que talvez você nunca tenha visto. Aleluia. Tamanho do poder que estava sobre a vida desse homem. E eu vou te falar uma coisa. O poder que estava sobre a vida de Jesus Cristo, ele construiu esse poder com as suas renúncias, com o seu momento de busca por Deus, momentos de oração. Mas ele por si, ele era um homem. A Bíblia nos ensina que ele se despiu de toda a sua glória. Ele é o verbo da criação. O Pai disse, o Filho executou. Ele tem todo o poder criativo na mão dele. Ele é aquele que faz tudo existir a partir do nada. Ele não precisa de matéria para fazer uma construção. Basta uma palavra, aleluia, e todas as coisas são feitas a partir desse homem. Só que ele se despiu desse poder criativo, deixou lá no céu, e assumiu a forma corpórea, a forma de homem, uma forma de servo, e veio aqui nessa terra. Então enquanto ele esteve caminhando aqui por essa terra, ele precisava se retirar para orar, precisava alimentar o relacionamento dele com Deus, precisava buscar Deus, precisava fazer jejum, ele precisava dormir, ele precisava comer. Ele tinha as mesmas necessidades que nós temos, os mesmos desafios. Em tudo foi tentado, como nós somos tentados também.
E por isso nós temos diante de Deus um justo advogado, que está lá do lado de Deus, enquanto o acusador está nos acusando, está vendo lá, está pecando lá, está desprezando o que o Senhor fez por ele. Aí Jesus vai do lado e fala assim: Pai, eu estive lá, eu sei o que ele está passando, eu sei que ele está sendo tentado, eu sei que não é fácil isso aí não, Pai. Dá força para ele, levanta ele em nome de Jesus Cristo. Está falando que quer morrer lá, não mata não, Pai, isso é desespero. Dá uma benção para ele lá, libera algo na vida dele. Você vai ver se não para esse choro aí todo. Eu tive lá, eu sei o que ele está passando. Aleluia. Então ele 100% homem, ele sofreu todas as tentações e necessidades que nós estamos sujeitos a sofrer também. Mas ele venceu todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Preste atenção nisso. O poder do Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus Cristo. E quando ele morreu e ressuscitou, então ele enviou o Espírito Santo, que faz a conexão entre nós e ele. Ele nos deu acesso por conta da morte dele. E hoje, quando nós vamos buscar a fonte de poder, nós não temos a limitação que talvez Jesus Cristo enfrentou na hora de buscar a fonte de poder dele. Porque ele deixou o poder lá. Aquela cadeira que era dele, vamos fazer uma analogia. Digamos que no céu tenha 3 tronos, o do Pai, o do Filho e do Espírito Santo. O dele, que é o poder criativo, saiu de lá, a cadeira estava vazia. Então, se alguém clamasse o poder do Espírito Santo, o poder de Deus naquele momento, a cadeira estava vazia, ele não estava mais lá. E aí ele precisava do Espírito Santo sobre ele para caminhar aqui nessa terra e fazer tudo o que ele fez aqui, grandes milagres, maravilhas e tal. Só que quando ele morreu e ressuscitou, a Bíblia nos diz que o mesmo que desceu ao mais profundo foi o mesmo que... E o que foi dado a ele mesmo? Um trono acima de todos, de todo trono. Um nome acima de todo poder, acima de todo o poder. Preste atenção nisso. Ele sentou de novo no trono dele. Só que dessa vez ele não estava despido do seu poder. O poder estava todo concentrado nele. E hoje, quando nós clamamos a ele, nós não clamamos ao Cristo da cruz. Nós não clamamos ao menino Jesus da manjedoura. Nós clamamos àquele que ressuscitou como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e hoje está assentado em um alto e sublime trono, detentor de todo poder, está em suas mãos. Presta atenção nisso, e Pai, em nome de Jesus, todas as vezes que nós clamamos a Jesus Cristo, nós não clamamos uma manifestação da sua glória, pelo contrário, nós clamamos a Ele na essência. Hoje Ele está lá na integridade. Quando nós clamamos a Ele, Ele está dentro de nós. Já não é mais uma manifestação de quem Ele era, não era mais uma fatia despida da glória. Agora Ele nos deu uma ordem que nós seremos discípulos, que nós temos um envio, que nós temos poder e autoridade e que faremos coisas ainda maiores do que Ele. Por que faremos coisas maiores do que Ele fez? Porque enquanto Ele estava na terra, Ele dependia de um poder que vinha sobre Ele. Agora, quando Ele está no céu, quando nós clamamos a Ele, Ele derrama o poder que está dentro de cada um de nós. Aleluia! Nós não precisamos mais olhar para o Cristo da cruz. Nós não precisamos mais olhar para o Cristo da manjedoura. Nós precisamos entender que dentro de nós está o acesso ao soberano Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Deus nunca quis intermediários entre Ele e o povo dele. No deserto, quando Deus foi se apresentar ao povo, Ele disse a Moisés: faça o ajuntamento do povo que eu vou descer lá e eu vou falar diretamente com o povo, eu não quero intermediário. Mas quando Deus começou a se manifestar, meu irmão,
vou falar aqui e eu me incluo nesse pacote, tá? Talvez nós não estamos preparados para estar face a face com Deus. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Talvez ainda existem coisas em nós que vai nos deixar constrangido de estar face a face com Deus. Quando começou a manifestação impetuosa de Deus na montanha, sabe o que o autor da Bíblia descreve? Que começou fogo, trovão, terremoto. Quando Deus começou a se manifestar, estava chegando já. Sabe quando você vê que o marido está chegando, ele bate o portão lá fora, então escuta o barulho do carro? Quem já teve essa experiência? Escuta o barulho do carro e já sabe, ó, o marido chegou. Ou bateu o portão lá, vocês conhecem o rangido do seu portão? Conhece ou não conhece, gente? Era isso, Deus chegando. O rangido do portão de Deus é terremoto, é fogo, tempestade. E o povo desesperou. Falou, se Deus nem chegou e já está desse jeito aí, Moisés, para tudo, Ele vai consumir-nos, porque não estamos preparados para estar diante desse Deus. E aí então o povo pediu para que Moisés fosse o intermediário entre Deus, o seu poder, e o povo. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Deus estabeleceu a aliança, estabeleceu a proteção. Mas nada disso era o plano de Deus. O plano de Deus era ter acesso diretamente ao homem. Já estou falando, já avançando, porque esse mesmo exemplo se aplica lá no jardim. Mas eu não tenho mais tempo. Vocês ficaram fazendo bagunça aqui? Comeram o tempo da minha pregação. Agora tem que ir direto para Moisés e já vou direto para o Novo Testamento de novo aqui. Estou mostrando para vocês de forma bem clara que o objetivo de Deus sempre foi ter acesso direto ao homem, sem barreiras, sem intermediários, sem a necessidade de que o homem precisasse de algo, de alguém ou de um lugar, presta atenção, de algo, de alguém ou de um lugar para acessá-lo. Ele sempre quis ser um pai disponível aos filhos em todo tempo, em todo lugar e em qualquer situação. Pastor, mas a vida é difícil. E Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Até enquanto você olha a dificuldade, Ele tem poder também para essa dificuldade. Pastor, mas lá no ambiente que eu vivo lá, o negócio é complicado. E Ele é onipresente. Ele também está lá. Ele está em todos os lugares. E por conta do sacrifício de Jesus Cristo, você tem livre acesso a Ele em qualquer lugar que você esteja. Pastor, então eu não preciso vir para a igreja. Claro que precisa. Aqui é o lugar onde nós compartilhamos desse Espírito. Vocês viram como faz a diferença quando um começa a orar em línguas e o outro começa, e daqui a pouco está todo mundo adorando a Deus junto. É como uma fogueira. As brasas juntas, elas pegam fogo. E aqui é o lugar onde desce a revelação do céu para alimentar as nossas almas, o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. Aqui é o lugar onde nós geramos no mundo espiritual um portal, e existe comunicação do céu descendo para a terra todo o tempo. Então nós precisamos sim vir à igreja, acessar esses lugares, estar nesses ambientes onde existe a manifestação da glória de Deus. Agora, o relacionamento com Deus você vai desenvolver em qualquer lugar, em qualquer situação, sem um intermediário. É você e Deus na totalidade dele. Aleluia. Agora, pensa junto comigo. O poder que estava sobre Jesus Cristo, que nós
notamos essa descida no batismo dele, quando os céus se abrem, vem uma voz e a pomba desce sobre Jesus Cristo. Esse poder que estava sobre a vida de Jesus Cristo, ele dava a Jesus informação privilegiada. Nós lemos aí no texto que o povo estava cochichando, comentando, falando assim: esse daí nós sabemos de onde ele vem. E quando o Cristo vier, o Messias vier, a profecia diz que ninguém sabe de onde ele vai vir. Será esse então o Cristo? Porque a gente sabe, esse daí é o filho da irmã Maria com o irmão José. Eles estão aqui na igreja toda hora. A gente sabe de onde ele está vindo. E aí o Espírito Santo trouxe a informação para Jesus Cristo. E Jesus na sinagoga começa a falar: vocês sabem de onde eu venho, vocês não sabem de onde eu venho, porque eu não vim daqui. Aquele que me enviou, eu vou para lá. Estou aqui, estou enviado, estou em missão, mas eu não sou daqui. Vocês pensam que vocês sabem de alguma coisa. E, gente, me fala uma coisa em nome de Jesus: quem foi que deu essa informação para ele? Outra vez, ele estava em um jantar na casa de uma pessoa muito importante, e aí ele atende um pecador lá, e aí começam os rumores também no coração das pessoas. Ele fala assim: se esse daí fosse de fato o profeta, se fosse um Messias, ele não ia estar no meio dos pecadores. E Jesus fala assim: estou ouvindo os seus pensamentos. Quem contou para ele isso aí, Gé? Quando chega a notícia que Lázaro estava enfermo, 2 dias da enfermidade de Lázaro, Jesus fala assim: não é a hora. Como não? O homem está doente, vai morrer. Passa o tempo, chega a notícia: Lázaro morreu. Jesus: ainda não é a hora. Quando a gente recebe um pedido de oração, vocês veem, gente, a hora é na hora. Quem foi que deu a informação para Jesus Cristo que ainda não era a hora de ir atender Lázaro? Quem foi que deu a informação para Jesus Cristo que a notícia da filha de Jairo também não era o decreto final? Quem foi que mostrou para Jesus Cristo quem era a mulher que tocou nele? Para pensar nisso, meu povo. Ele era um homem igual a qualquer um de nós aqui, caminhando no meio de muita gente. De repente ele sente um toque intencional e dele sai virtude. Ele para e pergunta aos discípulos: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e falam: Jesus Cristo, mas em nome seu mesmo, que confusão que você está arrumando. Está todo mundo te apertando aqui, você pergunta quem te tocou. Aí se complicou. Mas não era qualquer toque. A pessoa que tocou nele reconhecia ele como o Messias. Conhecia a profecia de Malaquias 4. Quando o sol da justiça nascesse, ele traria cura nas suas asas, debaixo das tuas asas. É assim que está escrito lá em Malaquias. Só que você vai lá no hebraico lá e você vai ver que o knaf de asas ali é o canto da veste, ou a orla da veste. Então o judeu que reconhecia Jesus, conhecia as profecias e reconhecia ele como Cristo, sabia que se tocasse na orla dele, teria cura nas vestes dele. E esse não foi o único caso de pessoas que tocaram intencionalmente nele, na veste dele, e foram curadas. Outras pessoas, olha só como Jesus Cristo, ele tinha informação privilegiada. Ele não usou o mesmo método para curar pessoas, sempre um método diferente. A uma pessoa ele cuspiu no chão, fez um lodo e pôs no olho, a pessoa foi curada. A outra ele cuspiu na língua da pessoa e ela foi curada da surdez. Meu Deus, gente. Imagina você pedir oração, aí o pastor fala: põe a língua para fora que eu vou cuspir na sua língua. Métodos que nos trazem confronto, porque qualquer pessoa falaria: credo,
É ou não é? Mas Deus nos chama para dar passos de... Tem que ter muita fé para abrir a boca e pôr a língua para fora. Tem que ter uma fé extraordinária para entender que uma palavra daquele homem, a filha seria curada. Tem que ter muita fé para se arriscar, pastor Laurito. Arriscar sua vida, ser apedrejada. Uma pessoa imunda saiu correndo no meio da multidão, se lançou ao chão e tocou na veste dele. Qualquer pessoa que a reconhecesse ali poderia apedrejar essa mulher. Tem que ter muita fé para tocar nele, para se arriscar, né? Ainda assim, eles achavam que conhecia Jesus. Esse é o irmão da filha da irmã Maria. Acham que conhece. Sabe qual é o grande problema, gente, de nós vivermos bombardeados de informação o tempo todo? Você abre o teu Instagram, abre o teu TikTok, abre as tuas redes sociais e toda hora tem informação chegando. É que de tanto ouvir falar dele, você acha que conhece. De tanto ouvir falar de Jesus, dizem que o Brasil é um país cristão. Agora, se o Brasil é um país cristão, qual é o fruto que esse país cristão tem mostrado e carregado? Falam de Jesus sem conhecer Jesus. Quer ver um exemplo? Você conhece o Neymar? Conhece ele. Me dá o telefone dele aí, então. Você não conhece ele? Você ouviu falar muito dele. Aí você acha que você conhece. Mas você tem contato com ele? Tem intimidade com ele? Tem pelo menos o zap dele? Tem muita gente que acha que conhece Jesus, mas não tem contato com ele. Não tem intimidade com ele. Sabe quem é? É igual o Neymar. Todo mundo sabe quem é o Neymar, não sabe? Só que Jesus te trouxe aqui nessa noite, nesse dia tão especial, porque Ele quer se apresentar para você de uma forma diferente. Aleluia. Ele quer se apresentar para você de uma forma que talvez a religião não vai te apresentar, de uma forma que talvez sua família não vai conseguir te apresentar, de uma forma que somente Ele, na sua intimidade, é que vai se apresentar e dizer: oi, eu sou o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Em um mundo com tanta informação como o dia de hoje, é difícil você falar, sabe, sobre métodos disso e daquilo outro. Tem pessoas que vivem manipuladas pelas redes sociais. Vem no domingo aqui na igreja, aí ouve uma palavra de prosperidade abençoada igual foi hoje aqui. Aí já vira dizimista, ofertante, vira primiciador, vira tudo. Aí na segunda-feira assiste lá na rede social um pastor lá falando contra o dízimo, mas já não quer mais dar dízimo. Aí daqui a pouco ouve outro pastor lá falando de outra coisa, daqui a pouco já não é mais aquele, nem o dízimo e nem a oferta, daqui a pouco não dá mais nada, daqui a pouco está com raiva da igreja. Então é complicado demais nesse mundo cheio de informação nós estabelecemos métodos. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração algo muito forte. Que a liberdade que Ele promove não se prende a métodos. Não adianta eu vir aqui e falar para você: vá à montanha, suba ao monte, vá no Legendários, vá em qualquer lugar que você vai encontrar Ele. Sabe quando você vai encontrar Jesus Cristo? Quando você parar de olhar para os métodos começar a vasculhar o seu coração, e você vai ver Ele aí dentro falando com você o tempo todo. Vai vir primeiro um som da porta batendo. Mas todo mundo já tirou isso da Bíblia: eis que estou à porta e se ouvir e abrir. Tem gente que ouve sábado de manhã o portão tocando, mas não abre.
porque sabe que tem 2 pessoas no portão que vão lá chamar de TJ, já viram? Ouve, sabe que tem gente lá, mas abre? Não abre. Com Jesus, às vezes ele está lá na porta ainda, batendo. Às vezes você já até ouviu a batida aí no seu coração, mas não abriu. O convite para você nessa noite é: abre aí, deixa ele se apresentar para você, deixa ele entrar dentro do seu coração, deixa ele te mostrar o tamanho do poder dele. Vamos seguir na pregação. Houve uma reunião entre a religião da época. A religião lá falou assim: nós precisamos parar esse Jesus, manda os guardas aí ir lá e prendê-lo. E os guardas saíram de dentro dessa reunião com uma missão, com um decreto, um veredito: vai e prende ele. Se por qualquer momento na sua vida você encontrou alguma dificuldade, teve algum problema na justiça e foi emitido um mandado de prisão para você, e um guarda honesto, um policial verdadeiro, sangue azul, ele pode até gostar da sua cara e ele te abordar porque ele quer te dar um abraço. Só que se ele puxar teu nome lá e você está pedido, o que ele tem que fazer com você? Mas é um pai de família, é bonzinho, trabalhador, está na igreja. O guarda pode falar assim: então tá bom, então vai lá. Pode não? Se o guarda faz isso e a corregedoria pega o guarda soltando uma pessoa que estava com mandado de prisão, o que acontece com o guarda? Vai preso no lugar do preso. Presta atenção, Jesus estava discursando e os guardas chegaram com mandado de prisão para Jesus Cristo. Mas quando eles ouviram, receberam a semente da palavra de Jesus, caiu no coração deles, eles não conseguiram executar aquele mandado de prisão. Não era justo aquilo. Eles assumiram risco. Não tem como prender esse homem. Mas e o mandado? Nós vamos ter que ir lá resolver essa bucha, mas eu não ponho a mão nele. Presta atenção, gente. Quando você começa a conhecer Jesus Cristo, quando Ele começa a se revelar para você na sua totalidade, quem Ele é, quando você deixa Ele entrar, bater a porta, a semente da palavra começa a entrar no seu coração. E sempre que nós estamos diante de Jesus Cristo, existe uma conversão, existe uma mudança de estação, mudança de mentalidade, mudança de paradigmas, metanoia, reconfiguração da mente, tudo passa a ser novo. Eis que faço nova todas as coisas. Então aqueles guardas que chegaram ali com a missão de prender um bandido, prender um tumultuador, prender um transgressor da lei, a hora que eles olham para Jesus, recebem a revelação de quem Jesus é, ouvem a pregação de Jesus, as palavras dele caem no coração desses guardas, eles falam: não tem como eu praticar a injustiça. Presta atenção, a mente já do guarda mudando. Não tem como praticar o que é injusto. Se eu prender esse homem, é injusto. Não dá para praticar a injustiça, porque eu ouvi. Vocês estão entendendo? Talvez, se não tivesse ouvido Jesus, se fosse outra pessoa, esse mesmo guarda chegaria lá e falaria: meu amigo, você vai ter que prestar conta, é para o juiz, eu tenho ordem para cumprir, eu vou te levar, mas é injusto, mas eu não tenho o que fazer, é o juiz que você vai responder para ele lá. Agora, quando a semente da palavra caiu no coração desses guardas, eles não conseguiram praticar injustiça, pastor. E chegaram lá diante dos líderes deles, e eles falaram: cadê o bandido que vocês foram prender? Cadê Jesus? Nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Meu Deus.
A experiência que nós temos quando Jesus Cristo se revela para nós, de verdade, irmão, sem a ótica de uma religião, sem a ótica preconceituosa, sem os vieses, sabe, que todas as informações do mundo são carregadas. Quando Jesus se apresenta numa totalidade, tem um impacto que te tira o chão, que te deixa desnorteado, que te fala assim: meu Deus, nunca vi alguém falar como esse homem. Eu fico tentando imaginar como é que foi a conversa desses guardas voltando para prestar conta. A integridade, né, no coração deles passou a ser tão grande que eles não fugiram sem a missão cumprida. Eles se submeteram a uma prestação de conta. Se tivesse que pagar o preço pela desobediência e não levar o preso, eles estavam dispostos a pagar. Não fugiram, foram lá de mãos vazias, mas foram, e foram impactados. Fico imaginando esse bate-papo, esse diálogo. Meu, você viu aquilo, cara? O que aconteceu com a gente? Não sei até agora. Alguém notou a placa do caminhão? Não, pior que o caminhão passou e deu ré ainda. Estou aqui sem saber o que aconteceu. Fui alvejado, não sei nem de onde veio. Tentando imaginar, Jefferson, essa conversa. E agora nós vamos chegar lá. O que vão fazer com a gente? Não importa. Porque as palavras daquele homem estão ecoando dentro de mim até agora. Aleluia. Quando as palavras de Jesus Cristo ecoam dentro de nós, meu irmão, não importa mais nada, até que nada mais importe, sabe? Nada mais importa, as palavras dele, que são espírito e vida, ecoam dentro de nós, irmão. Não há nada nesse mundo que ofuscará a vida que é gerada dentro de você. Ah, vai ter consequência. Eu não estou ligando para isso, eu só estou querendo curtir a palavra dele aqui dentro. Só estou querendo curtir tudo o que está acontecendo. Estou querendo trazer à memória tudo que ele disse. Quantas vezes nós, como cristãos, sabe, às vezes já crente velho que vem aqui para a igreja há tantos anos, sabe, a casa do Senhor, mas não tem o prazer e o deleite de ouvir e deliciar-se na palavra de Deus. Arrumam tantas outras tarefas. Ah, mas é importante, eu sei que é. Mas o que é mais importante? Acabou, glória a Deus, né? Ah, mas tem que fazer. Eles tinham que prender Jesus. E não prenderam por conta do impacto de ter conhecido Jesus de verdade. Meu Deus. O encontro com Jesus nunca será normal. Não tem uma pessoa aí arrolada na história bíblica, de A a Zinco, de capa a capa, que teve um encontro com ele e saiu do mesmo jeito, foi a mesma pessoa. Vasculhe tua memória aí agora. Pense em todos os personagens bíblicos que você conseguir pensar. Os que tiveram contato direto com Jesus, principalmente. Jesus se manifestava desde o Antigo Testamento. Nós chamamos isso de teofania. Mas vamos só no tete a tete. Vamos só para quem teve contato direto com Jesus. Não teve um que saiu do mesmo jeito. Até um que chegou lá rico, com amor ao dinheiro, saiu diferente. Saiu de lá como? Murcho, triste, chateado. Porque viu que tinha coisa demais e era difícil de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Mas não saiu do mesmo jeito. Nenhum encontro com Jesus Cristo é normal. Fala isso para o seu vizinho, mas fala com o dedo de profeta, em nome de Jesus. Hoje você está tendo um encontro com Jesus Cristo. E não sairá daqui normal. Mas entona a voz nessa segunda frase. Não sairá daqui normal, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
O encontro com Jesus promove conversão. Aquele que vinha em um caminho, acreditando que ele estava fazendo era certo, cresceu uma vida inteira. O apóstolo Paulo cresceu a vida inteira estudando acerca da lei de Deus, tornou-se especialista na lei de Deus, assentado na cadeira do sinédrio. Ou seja, o que isso quer dizer? Não é que ele tinha uma cadeira lá de fato, que ele sentava lá nessa cadeira, mas ele tinha um lugar de destaque na sociedade. Esse homem acreditou a vida inteira na revelação que Moisés teve de Deus. E quando Jesus veio, ele teve dificuldade de conectar aquela revelação com um homem que passou pela terra. Porque a religiosidade dentro dele, a raiz que sua família apontou ele, o pai foi assim, o vô foi assim, ele cresceu assim, fazia acreditar que Jesus, caminhando pela terra, era uma seita, era bruxaria, era coisa errada. Até o momento que, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E ele não saiu normal desse encontro com Jesus. O perseguidor passou a ser perseguido. O que mudou no caminho em nome de Jesus, gente? Um encontro que Jesus disse algumas palavras para esse homem. Tento imaginar como foram os 3 dias, pastor. Cego, num quartinho trancado. 3 dias depois de ter ouvido essas palavras de Jesus Cristo, chamando ele pelo nome: Saulo, Saulo. Meu Deus. Depois do 3º dia, ele saiu de lá disposto a pagar o preço que fosse necessário para não praticar mais injustiças. Pensa nisso, meu povo, em nome de Jesus. Todas as pessoas que tiveram um momento com Jesus Cristo, Zaqueu é o último exemplo que eu vou citar, não tem mais tempo, em nome de Jesus. Desliga esse negócio aí. Amanhã é feriado, é sábado. Zaqueu dava tombo em todo mundo, era para cobrar R$100 de imposto, ele cobrava 1.000. O homem era complicado. Se tivesse um partido dele, era aquele que tem... Devo ficar quieto. Tem uma estrela. Era para cobrar o imposto e ele cobrava da cabeça dele. Só que dentro dele ele ouvia o batido na porta do coração dele, que fez ele buscar isso, fez ele tentar resolver isso. Às vezes nós também sabemos que o que nós estamos fazendo não é 100% certo. Você sabe que você pode ser uma pessoa melhor, sabe ou não sabe? Nossa. Aleluia. Sabe que você pode ser melhor ou não sabe, varão? E ele foi atrás de ser essa pessoa melhor. Subiu numa árvore toda espinhosa, se machucou tudo. Chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus direcionou a ele, mais uma vez, pelo nome: eu vou para sua casa. Me leva para sua casa. Aleluia. E depois do encontro com Deus, depois da conversa com Jesus, esse homem se levanta e fala assim: se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou retribuir 4 vezes mais. Aí então Jesus fala o quê? Hoje entrou salvação nessa casa. Aleluia. Sabe o que aconteceu? A Bíblia não conta, mas nós somos pessoas inteligentes. Sim ou não? A lei de Deus diz que se você defraudar alguém em algo, você deve restituir essa pessoa 4 vezes mais. Isso está lá em Deuteronômio. Qual será que era a conversa de Jesus com Lázaro para ele levantar da mesa e falar assim: Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu defraudei? Zaqueu, desculpa aí. Qual era a conversa de Jesus com Zaqueu? Jesus estava mostrando para ele
em confronto que na Bíblia, tudo aquilo que ele estava fazendo estava errado. Ah, não, você tirou isso? Deuteronômio, vai lá para você ver, ó. Deuteronômio está aqui, ó. Se defraudar alguém, aquele homem se constrangeu. Ouviu o batido da porta, deixou entrar. E quando Jesus entrou, ele falou assim: hoje tem salvação nessa casa. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu irmão, o encontro com Jesus é tão tremendo. Ele muda os planos, ele traz cura, ele traz libertação. Quando existe o encontro com Jesus, alguma coisa sobrenatural acontece. Não dá para continuar a mesma pessoa depois que você teve um encontro com Jesus Cristo. E sempre a consequência é ter uma vida melhor da vida que você tinha, que essas pessoas todas tiveram. Agora, nós estamos falando de Jesus Cristo, que caminhou por essa terra, e o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Ele mesmo pega o livro do profeta Isaías, né? Eis que o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu. E aí ele fala, hoje se cumpriu essa profecia, ou seja, sobre mim está o Espírito Santo. Para Jesus Cristo, a missão dele sempre foi muito clara. Ele nunca titubeou na missão dele. Vir, ensinar, ir para a cruz, reconectar a humanidade com Deus. Ele é o intermediário, ele é o elo que nos liga a Deus. Ele é a ponte que nos leva, ele é o caminho que nos leva a Deus. A porta da salvação, que nos faz entrar por um caminho que chega no Pai. Só que presta atenção, pastor, num detalhezinho aqui para nós caminharmos para o fim da nossa mensagem. Enquanto Jesus caminhava aqui como homem, refém do seu corpo, das suas emoções, ele irou-se, chegou no templo dando chicotada em todo mundo. Fica achando que Jesus Cristo é aquele rostinho bonitinho que é pintado lá do renascentista, lá, alemão dos olhos azuis, senhor. Jesus chegou, foi com o chicote, virando mesa, dando chicotada em todo mundo, e falou: pode sair daqui todo mundo, seus vagabundos. Caramba. Botou todo mundo para correr. Jesus era vida louca. Mas a humanidade de Jesus, quando foi chegando o momento, gente, do cumprimento da vida, a missão da vida dele, ele teve a sua vontade abalada pelas suas emoções. Eu me lembro do dia do meu casamento, uma expectativa por esse dia, principalmente quando já estava todo mundo lá, os músicos tocando, eu lá na frente, aquela porta que não abria nunca. Eu falava: meu Deus, será que aquela mulher desistiu? Será que ela fugiu, foi embora? Será que aconteceu? E você fica naquela expectativa. O momento da vida do homem, gente, é o casamento. Sabe o que é engraçado? Quando a mulher pensa no casamento, qual é o primeiro pensamento que a mulher tem? Me ajuda aí, mulheres, rapidinho, pra gente. Vestido, o que mais? Decoração, o que mais? A música, os convidados, você vai dar comida para todo mundo, é assim ou não é? Não, isso aí é o homem. Deixa as mulheres responder, velho. A mulher se preocupa com essas coisas no casamento. Agora, sabe o que o homem se preocupa? Em ver a noiva. Depois fala que é o homem que não tem sentimento. A mulher está preocupada com as coisas. O homem está preocupado em ver a noiva. E quando ele vê a noiva, ele, meu Deus, ele chora, porque é a expectativa dele. Com Jesus, a expectativa da vida dele é ver a noiva. Aleluia, pastor Laurito. E aquele momento ali da cruz seria o ápice da missão dele.
em gerar uma oportunidade para que ele tivesse uma noiva. E aquela expectativa toda, está chegando o momento. A cruz está vindo. A morte está chegando. As profecias vão se cumprir. Vou ser feito maldito no madeiro. Vão me bater, vão me humilhar. Aquela expectativa ardente no coração dele. Então o lado humano dele fez ele repetir uma oração 3 vezes. Falando o que para Deus? Pai, se possível for, porém todavia seja feita e não a minha. Presta atenção nisso aqui, que talvez essa seja uma das principais chaves dessa mensagem. Não existe, não tem como, é impossível abrir portal espiritual sem renúncia. Presta atenção nisso aqui, eu vou tentar falar com outras palavras. Não tem como você movimentar o céu sem renunciar a nada, sem entregar nada. O que Jesus estava prestes a fazer era abrir um portal no mundo espiritual para que fosse gerado uma noiva para ele. Só que esse portal não se abriria se ele não se submetesse à vontade soberana de Deus. Qual era a vontade soberana? Jesus na cruz. Então ele se rende à vontade soberana de Deus. Tem pessoas que falam assim: Jesus não foi preso, ele se rendeu porque ele precisava ser preso. Só que Jesus não se rendeu a nenhum guarda. Quando os guardas vieram prendê-lo, ninguém pôs a mão nele. Ele não se rendeu a nenhum guarda, nem precisou se render a nenhuma pessoa, a nada que viesse da terra. A única coisa a qual ele se rendeu foi a vontade soberana de Deus. Aleluia. E isso abriu um portal no mundo espiritual de uma forma tão grande, gente, que todas as nossas vidas hoje estão salvas por conta da entrega, da renúncia desse homem. Se hoje nós temos acesso a Ele na sua totalidade, a Ele na sua integridade, sabe, a todo o poder que foi dado a Ele, Ele nos deu esse acesso, é por conta de uma renúncia lá no jardim da prensa, no momento alto da sua vida. Ele decidiu entregar: Pai, a minha vontade é de não passar, eu não quero mais, eu vou sofrer, vai doer, estou nervoso, estou angustiado, a noiva vai chegar, eu estou aqui desesperado, sem saber se ela está ali, se não está. Mas eu me submeto à sua vontade, seja feita a sua vontade, não a minha. Nesse momento os guardas vieram, prenderam Jesus, depois do beijo do Judas. Essa história vocês conhecem bastante. E aí Pedrão vai lá e arranca a orelha do Malco, como se precisasse proteger Jesus Cristo. Só que o poder sobre a vida desse homem era tão grande, que sabe qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Pedro, se eu clamasse ao Pai, 12 legiões de anjos viriam. Meu Deus. Se eu clamasse ao Pai, 12 legiões de anjos guerreiros viriam atender a Jesus Cristo, servi-lo no ministério dele. Fica achando que Jesus é só aquele pelado da cruz lá, ou o nenenzinho da manjedoura. Ele é um capitão de exército, um general de exército. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Ele tem um universo dentro dele. Aleluia, meu irmão. Celebra a Deus no seu lugar. Ele tem tudo o que você precisa nessa noite, está dentro dele. Ele só pede uma única coisa: que você abra a porta do seu coração e deixe que Ele se apresente a você nessa noite. Aleluia. Não existe barreiras, não existe limitação para o poder soberano dEle. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando.